Olá, olá, leitores e ouvintes, está começando No Meio de Nós, o podcast de curadoria de livros da Edições CNBB. Eu sou o Gabriel, editor na Edições, e estou aqui para indicar um bom livro. E além de indicar um bom livro, eu estou aqui com o Padre Cássio, que está diretamente de Portugal, está aqui dando um pouco do tempo dele aqui para a gente. Ele que é padre pela Arquidiocese de Brasília, mestre em literatura comparada pela UNB, doutorando em literatura comparada pela UNB e pela UCP, Universidade Católica de Portugal, que é lá onde ele está, membro da Companhia Cultural e Artística da Arquidiocese de Brasília, na Comissão de Literatura e fundador da Jornada Literária Inesperada. Olá, Padre Cássio, tudo bom? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, tudo bem, graças a Deus. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Obrigado pelas edições CNBB, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa de formação. Eu agradeço principalmente porque você gentilmente aceitou fazer o prefácio para o Brasil da nossa nova publicação, que é a Bíblia Passo a Passo de Adão a Jacó, escrito pela autora francesa Jocelyne Tarnot, que ela tem um programa de rádio com o mesmo nome, a Bíblia Passo a Passo, lá em Paris, na Rádio Notre Dame, e aí ela resolveu passar para o livro. Padre Cássio, deixa eu começar te perguntando, porque você conheceu a autora pessoalmente lá em Paris. Eu gostaria que você falasse um pouco desse encontro que vocês tiveram, porque falando que foi o Padre Cássio que fez essa ponte entre eu e a autora, para a gente conseguir trazer esse livro aqui para a CNBB, para a edição CNBB. E se você pudesse falar o que te fez admirar a Jocelyne Tarnot para me recomendar a tradução desse livro aqui para o Brasil. Bem, Gabriel, eu sempre fui um apreciador da literatura e um apreciador da catequese, e toda a minha formação vai de encontro justamente a esses dois ramos. Quando eu conheci a Jocelyne, ela já trabalhava na catequese paroquial, na paróquia onde eu estava em missão, porque eu fiquei 2 anos em Paris em missão. Ela já tinha alguns desses textos lançados, e eu me encantei com a forma de conseguir integrar, ao mesmo tempo, a tradição da igreja numa linguagem acessível, buscando nas raízes da nossa tradição aquilo que é próprio, né? Alguém talvez pense, ele é muito judaizante, mas é importante perceber que nós temos aqui justamente um caminho de continuidade e descontinuidade, ou seja, nós cristãos não podemos nos pensar fora desta continuidade, herdamos do judaísmo toda a sua tradição, e a partir disso, Cristo veio fazer um novo, né? Não vem abolir sequer um iota da lei, mas levá-la à plenitude. Então, a maneira como a Jocelyne sempre falava isso, de maneira muito pedagógica, sempre muito acessível, me encantou. E por isso que eu pensava que seria uma grande riqueza para a catequese no Brasil, podermos ter acesso a esse material que ela nos traz, justamente por esse caráter familiar da catequese que ela propõe nesta formação bíblica. Você fala até no prefácio, né, dessa completude, que Cristo veio para completar a lei, não para aboli-la. E acho bem interessante, porque muitas pessoas podem pensar que, pelo judaísmo não ser uma religião cristã, né, que a gente tem um desvínculo muito grande. Mas eu até falava com a Jocelyne esses dias, e ela falava que quando ela pensou em escrever esse livro, ela pensou porque, tipo, ela acredita que a gente tem que voltar às nossas raízes para a gente ter uma base, né, para poder argumentar, porque ela fala, tipo, nesse mundo de rede social, a última pessoa que fala é a que falou a verdade, mas que a gente tem que ter uma base lá na nossa raiz para poder, tipo, mostrar o que é o catolicismo hoje. E Um dos tem uma coisa... temas que eu gosto muito de refletir é sobre a questão da opinião, da doxa, que nós vivemos num universo onde as pessoas hoje se importam com a doxa. Platão vai dizer no livro Terceiro da República que o grande problema é que nós saímos da episteme, que é o conhecimento, e nos apoiamos no nosso conhecimento nas nossas opiniões. Então a gente observa que gente que anteontem não sabia nada da guerra do Oriente Médio, hoje já é especialista. Há 4 anos atrás, no Covid, todo mundo era especialista em vacinas. E assim a gente vai observando essa enxurrada de opiniões. E é engraçado que a Jocelyne traga esse tema, porque o Concílio Vaticano II justamente nos convida a um retorno às nossas raízes. Afinal de contas, nós temos raízes, nós temos onde beber, nós temos este poço
né? Como a imagem da samaritana, este poço de água viva que brota, que é o próprio Cristo, que sim tem suas raízes no cristianismo, mas, perdão, suas raízes no judaísmo, que traz o cristianismo com suas raízes no judaísmo. Então eu não posso pensar um cristianismo sem as raízes antropológicas judaicas. Não tem como pensar nisso. E é evidente que no decorrer dos anos, por várias incompreensões e várias situações, se pensou que o judaísmo seria alguma coisa que fosse contrário justamente a Cristo. E, no entanto, o que a gente pode dizer é que aqueles que estavam à frente eram contra Jesus Cristo naquela época, não a tradição judaica, porque Cristo, no final das contas, bebe, né? Maria, José, bebem dessa tradição, dessa cultura. Então, é uma cultura que nos tem muito a ensinar. Então, por isso que eu concordo com ela, que nós, ainda que se for para discordar, temos que ter a capacidade de conhecer, não viver numa opinião de um comentário ou de um reel no Instagram que seja suficiente para mim poder dizer que isto ou aquilo está ali, está a verdade. Citou a samaritana e até tem uma parte que ela fala assim, da fala de Jesus com a samaritana, que ele fala: a salvação vem dos judeus, em João 4:22, né? Então faz esse link aí muito bom. E aí, tem uma coisa que eu fiquei muito assim, porque ela consegue trazer, porque o judaísmo, ele é o nosso Pentateuco, a Torá deles é o nosso Pentateuco, que é o Antigo Testamento. Mas no livro ela consegue associar o Antigo Testamento, esse Pentateuco, essa ideia do judaísmo, com o Novo Testamento. Ela traz essa reflexão, coloca a Santíssima Trindade, ela coloca Jesus Cristo ali no meio, e eu fiquei maravilhado em ver como ela consegue fazer isso. Ela consegue, e assim, eu conversava com ela e dizia que ela é bastante ousada. Ela é bastante ousada porque ela ousa ler e, a partir da sua leitura, da sua visão, ela consegue encontrar esses laços de comunhão, essas pontes de comunhão. Num tempo onde a gente vive em tantos muros, é alguém que constrói pontes. Eu gosto muito, tenho acompanhado muito o Papa Leão, que tem falado tanto no ato de construir pontes, sabe, Gabriel? E eu percebo que essa é a nossa missão de cristãos, construir pontes, para que as pessoas possam passar sem cobrar pedágio. Porque, no fundo, é isso. Temos essas duas atitudes. Ou construímos muros, ou podemos construir pontes e pedagiar. E seria ainda muito pior, porque teríamos um verniz de fazermos o que temos que fazer. E a Juscelino consegue buscar nessas raízes uma tradição, e essa tradição é proposta como uma ponte, como um caminho possível, né? Possível. Lembrando que no terreno da catequese, evidentemente, a gente pode muitas vezes ter liberdades das imagens, que não quer dizer necessariamente que eu perverta, vamos dizer assim, a tradição em si. Você falava do Papa Leão XIV, né? E eu acho que ele dá muita continuidade desse diálogo interreligioso que o Papa Francisco já era tão devoto, né? Ele cita, tem um discurso dele para os representantes das diversas religiões, em que ele cita a Nostra Aetate, e, enfim, ele fala da importância dessa ligação com o judaísmo. E ela usa muito no livro dela histórias de midrashes. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é um midrash. Vamos entender. Um darash, que é a palavra hebraica, significa buscar, significa uma investigação, uma compreensão, uma interpretação. Nesse sentido, o midrash ele surge como uma busca de compreensão do texto bíblico. Sobretudo quando tem diante das mãos a Torá, que para os judeus, né, eles chamam da Torá e nós chamamos de Pentateuco, esses 5 primeiros livros, que na concepção judaica ela tem à mão a escrita de Moisés, e é muito curioso, por quê? Porque os textos do Midrash, da Torá, ela traz em si, ela é um texto mitológico em sua raiz. Atenção, dizer que ele é mitológico não tem nada a ver com dizer que ele não é real. Ao contrário, ele é muito mais que real. Por quê? Porque ele nos convida a um caminho para tocarmos, para experienciarmos uma realidade vivida, não uma realidade sabida, mas
que entre o sabido e o vivido que parte do coração, existe um grande trajeto. E justamente o Midrash são esses contos, que são em formas, às vezes, de perguntas, às vezes de diálogos, que vêm, sobretudo, tentar explicar essas passagens obscuras, buscando sempre suas raízes na tradição oral, que na época era presente, e que, no fundo, não chega até nós, mas buscando ali uma resposta, um caminho de resposta. Então, nós temos dois tipos de Midrash. Um Midrash que ele é o chamado Midrash Hakalah, que está ligado à lei, à interpretação da lei, e o Midrash Haggadah, que tem muito a ver com um estilo mais narrativo, de explicação. Por exemplo, na Páscoa, naquele momento na Páscoa judaica, em que, na noite da Páscoa, os filhos perguntam ao pai por que esta noite é diferente. E os pais aproveitam esta pergunta das crianças para explicar para elas toda a história da salvação. Então, isso se torna um Midrash Hagalah, um contar, um explicar, um investigar, um elucidar uma verdade que está colocada, mas que precisa uma ponte, um caminho para se aproximar. Legal. Tem um Midrash que eu acho muito interessante, porque eu acho que os Midrash também, eles meio que completam aquelas lacunas que não estão no texto da Bíblia, né? Tipo assim, tem umas lacunazinhas e os judeus vão lá e completam. Igual tem um Midrash que fala meio que da briga de Davi com Saul, e que fala que Davi, se não me engano é Davi, que entra dentro de uma caverna, e a aranha, ela tampa toda a caverna com a teia dela. E quando o Saul passa na frente, ele olha e fala, não é possível que alguém tenha entrado aqui, porque teria que passar pela teia, a teia estaria destruída, e aí ele vai direto. Então, essas histórias até, tipo, um pouco mais fantasiosas, que completam, tipo, como é que Saul não encontrou Davi? E aí eles vão completando, acho que até para ajudar essa transmissão de fé, né? Essa transmissão oral de pai para filho, né? Eles vão completando essa coisa até um pouco mais lúdica, não é? É importante perceber que você usou uma palavra que ela pode confundir. É uma coisa mais fantasiosa. E talvez a gente pense que seja fantasiosa, ela pode não ser real. E às vezes essa busca do supernatural, acho que esta é a palavra que a gente vai dizer, não necessariamente um sobrenatural, mas um supernatural, né? Essa busca no supernatural, uma capacidade de responder, né? De encontrar resposta. Então, sim, por que não que uma aranha tenha construído uma teia enquanto o Davi está ali dentro? Né? Não existe um impedimento, não existe um impedimento metafísico de que isso aconteça. Milagres acontecem, né? Não é só isso, e a providência também se manifesta como ela quer. Então, quantas histórias nós sabemos de pessoas que perderam talvez um avião ou um ônibus, e depois o avião cai e as pessoas sobreviveram por causa disso? Vai me dizer que é o quê? É fantasioso isso? Não, a pessoa está viva. Esse fato não é fantasioso, é muito real. Eu vou usando tudo isso para trazer essa imagem, porque nós vivemos numa sociedade altamente racionalista e que nós temos a necessidade de colocar as coisas entre o que é fantasioso, como é a palavra que você usa e que é muito comum, ao que é pseudo-real. Tem um texto do Chesterton, que é um grande escritor inglês, que ele chama num capítulo do livro Ortodoxia, que justamente ele reafirma a fé católica que ele tem assumido, que ele está explicitando. Capítulo 4 fala da ética da terra dos elfos. E aí tu te assusta, por que ele fala disso? Porque ele fala justamente a fé é uma experiência que passa pela minha imaginação também. Eu não posso falar de céu, querido Gabriel, se na minha cabeça eu não tenho a imagem de céu. E nós hoje, tão aviltados que estamos na feiura, não sei como dizer, nós esquecemos de como o céu é, esquecemos do gosto do céu, e é interessante que quando Cristo vem e deixa a Eucaristia, ele diz, fazer isto em memória de mim. E esse fazer em memória de mim significa fazer presença do céu que em Cristo chega, que se dá presente na cada celebração eucarística. Essa memória, não tenho como pensar o céu se não for através da minha imaginação.
Não tem céu em outro lugar. Porque vai falar São Paulo, né? Hoje temos as apalpadelas, a gente pode tocar, né? Aquilo que nós vimos, aquilo que nós escutamos, aquilo que nossas mãos tocaram, vai dizer depois São João, né? Nós o testemunhamos, a vida na comunidade. Então, essas imagens todas vão nos ajudando a compor o céu. Mas como hoje o que dá notícia e o que vende é o bruto, é o feio, é o violento, é a fofoca, o baixo. Então, eu não tenho mais memórias do céu. Então, quando eu digo, faça a memória do céu, tu lembra que, não sei o que é o céu, mas se eu falo dos teus infernos, na hora tu consegue levantar. Então, nesta perspectiva, a comunidade judaica tem uma sua tradição, ela faz questão de contar e recontar e recontar. Tanto que a lei primeira, vamos dizer assim, que é o Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá, que diz, contarás e inculcarás nos teus filhos. E toda Páscoa é um contar, esse Haggadah, essa história contada para compreensão. E aí tornar uma coisa compreensiva não significa que ela é menos séria, que ela é menos racional. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Então, eu desafio a quem ame o céu, que possa falar do céu, se não for através da imagem, dessa imagem, porque de uma maneira ou de outra, nós podemos tocar o céu, experimentar o céu, mas qualquer imagem que nós possamos fazer, ela vai ter que usar na nossa imaginação, não tem outro caminho. Eu corrijo a minha fala de falar fantasioso e coloco literário. Então é uma maneira mais literária, né? Que até casa com os seus estudos, que traz todo o estudo do Senhor dos Anéis para falar da fé, né? Da fé católica, através da imaginação, através do, né? E justamente, e as pessoas me perguntam por que eu resolvi enveredar por este caminho. Bom, quem conhece a minha formação anterior ao seminário, né? Sou formado em letras, e eu era participante ativo na paróquia, dos grupos de jovens e todas as realidades dentro da paróquia. Depois acabei entrando no caminho neocatecumenal, e o que mais me encantou no caminho era justamente essa possibilidade de trabalhar aquilo que era para além de um racionalismo, uma fé vivida através de uma experiência de um povo. E quando eu escutei que a Bíblia é, antes de ser um livro de história, a experiência de um povo, isso fez assim no meu ouvido, fez ploc. Agora eu entendi. Alguém viveu isso e testemunha, e por isso eu posso seguir, porque existe um caminho, existe uma ponte ali estabelecida, e que eu vou poder escolher se quero atravessá-la ou não. Interessante. Eu também gostaria de fazer uma pergunta, porque talvez para quem nunca ouviu falar do judaísmo, de como funciona a religião, talvez possa ficar estranhar um pouco também no momento da leitura desse livro. E a Joceline, ela traz uma coisa que às vezes a gente pode até pensar que foge muito da realidade, porque existe a numerologia hebraica, né, da Cabala. E aí, inclusive, nessa nossa versão em português, para ajudar o leitor a entender melhor sobre a numerologia hebraica que ela usa dentro do livro para explicar alguns significados, explicar as palavras, porque ela deixa muito claro que cada palavra na Bíblia ela é muito bem pensada. Ela está ali por causa de um sentido divino, inclusive. Cada palavra é pensada, então cada significado tem uma raiz, uma etimologia hebraica ali que é importante refletir, e ela usa essa reflexão da etimologia, das palavras hebraicas, através da numerologia, né? Então, no começo do livro, a gente colocou aqui o alfabeto hebraico, em que a gente coloca cada uma das letras em hebraico, o nome delas e o valor, porque cada letra tem um valor, né? E você poderia, por favor, explicar para a gente, para nós, meros leigos, o que seria essa numerologia? Primeiro é importante pensar que na época de Cristo, nós encontramos na Escritura os saduceus, os fariseus, os zelotas, os essênios, os samaritanos. E a gente vai percebendo que no tempo de Cristo, o judaísmo ele sempre foi multifacetado. É importante perceber isto. Não existe um judaísmo, mas um judaísmo multifacetado, com crenças. Tanto o exemplo daquela em que São Paulo está entre os fariseus e os saduceus, e dizem, por que está sendo condenado? Ele disse, estão me condenando pela ressurreição dos mortos. Pronto. Começou a bagunça entre os rabinos saduceus e os fariseus.
porque uns acreditavam numa coisa, outros noutra. Destas linhas todas, existe uma linha que é chamada de Cabala, que é um movimento mais esotérico. Eu diria que, às vezes, é uma questão que trabalha muito mais com essa questão dos símbolos, dos sinais, e é muito, nesse sentido, muito como chaves, e como falo de esotérico, são chaves interpretativas para a realidade. E é interessante por quê? Porque esta herança que a gente recebe do judaísmo antigo, dessa corrente, nos faz pensar em valores para cada palavra, cada letra com um valor. E é importante pensar que estamos aqui falando do alfabeto hebraico, que é muito rico enquanto alfabeto, mas que já naquela época tinha uma numeração para cada letra. Então se faz, e a Jocelyn aproveita disso, para dar respostas e dar chaves interpretativas à realidade do Antigo Testamento. Que às vezes tantos dizem, é tão difícil ler o Antigo Testamento, e o que a Jusceline faz, ela propõe justamente isso, um caminho interpretativo ao Antigo Testamento, que em absoluto é contrário à fé, mas ela vem como que acrescentar. E aí eu gosto muito daquela passagem, que inclusive eu cito no prefácio do livro, né? Que diz assim que o reino de Deus é como uma rede que colhe com muitos peixes, né? Para escolher os bons e largar os ruins fora. E aqui a gente tem a chance de poder escolher, vamos dizer assim, e poder justamente aproveitar de maneira catequética aquilo que nós precisamos para poder fazer chegar a fé aos nossos pequenos, né? Quando a gente fala, e quando eu falo dos pequenos, eu não falo somente das crianças. Às vezes nós somos os pequenos porque ignoramos algumas coisas que nos foram dadas a graça ou o tempo de resolver, e isso nos faz pequenos. E a nossa ignorância é justamente ela que nos faz grandes, porque nós deixamos espaço para que o novo venha e que o novo se realize em mim como algo aberto, primeiro, ao encantamento, e segundo, a levar ao outro. Esta ponte criada que pode encantar e fazer chegar mais próximo de Cristo, da verdade. Eu acho até que ela... Pode falar. Não, mas é isso. Então, dentro disso tem a Cabala, que é essa questão dos números, que é uma chave interpretativa ao alfabeto judaico, hebraico, no caso, e que, a partir dessa chave, ela consegue dar uma chave hermenêutica, essa é a palavra, para compreender as palavras dentro da sua formação também, da sua formação concreta, enquanto letras que são unidas. Então, acho que a gente pode resumir esse livro dela como se fosse essa exegese bíblica, esse lado hermenêutico, né, uma linha hermenêutica de interpretação que foge do fundamentalismo, né, porque eu acho que hoje em dia está saindo tanto fundamentalismo de interpretação da Bíblia e ela faz uma interpretação mais profunda, além do que é dito palavra por palavra, mas mais profundo, porque eu acho o Antigo Testamento com algumas histórias que podem parecer absurdas. Quando eu estava traduzindo, o último capítulo fala da Dina, né, que se apaixona pelo homem que a estuprou. E pode parecer algo assim muito absurdo e fora da realidade, mas ela consegue trazer de maneira sensível e interpretativa, não fundamentalista, aquilo que isso quer dizer. Qual o sentido daquilo? Não é aquele sentido literal de romantizar talvez o estupro, mas sim de trazer uma interpretação muito mais profunda do que as próprias palavras falam, né? E é precisamente isto, é entrar no fato. Claro que se hoje eu vou analisar o caso dela, eu poderia colocá-la na síndrome de Estocolmo, né? Que é justamente isso, né? De uma perspectiva psicológica. Agora, eu não posso resumir a compreensão de um texto à sua perspectiva psicológica, porque seria como Carmen Hernandes, que é uma das iniciadoras do caminho neocatecumenal, fazer uma autópsia da escritura. Pegar ela morta, abrir e ver os pedaços que ela tem dentro e ver o que cada coisa é. E se eu faço isso, a escritura perde o seu valor. É como pegar um homem e tirar, por exemplo, um pedaço do corpo e dizer, ele se resume a isso. Não, eu sou uma pessoa. E meu ser pessoa tem uma unidade, né? Uma unidade que tem
natureza racional. Então, essa unidade com a natureza racional, ela é mais do que o meu cérebro, ela é mais do que meu coração, ela é mais do que os meus rins, ela é mais do que todos os meus órgãos. Ela é mais. Ela é uma plenitude, ela é uma completude de psicocorpórea. E essa completude psicocorpórea me obriga, olha a palavra, a olhar como um todo e dar caminhos para o todo, não para um pedaço ou outro, né? Então, o que ela propõe como uma chave de compreensão, uma chave hermenêutica, né? Ela retoma essa tradição da Cabala, que tem seu auge ali no século XII, XIII, depois de Cristo, vejam vocês, depois de Cristo, mas que tem as suas raízes, né? Lá atrás, na Zohar, tem toda uma tradição muito antiga também dos judaicos. Então, e a Cabala se diz também um caminho de encontro com Deus, né? Um caminho, uma ponte. Então, olha que interessante, que em construir pontes, e aí, meus caros, nós podemos escolher as pontes que vamos passar. Eu sempre digo que quando eu cheguei em Brasília, a terceira ponte, que não conhece Brasília, não sabe, mas a terceira ponte é muito recente, ela liga a ponta do Lago Sul até o plano piloto. E a terceira ponte tinha recém sido inaugurada, só que as pessoas não sabiam usar a terceira ponte. Elas iam ainda pela segunda, porque já era um hábito, e calculavam a partir da segunda ponte. Digo isso por quê? Porque o acostumar-se com o novo também implica numa abertura. Então, o convite que eu faço para quem vai encontrar com esse livro da Josceline é justamente esta abertura ao novo, a uma linguagem diversa, que sim, eu vou dizer a vocês, chega ao coração. Chega ao coração e passa pela razão. Então, esse é o convite, talvez, que eu acho importante de trazer presente o livro da Josceline. Padre Cássio, nosso tempo está acabando. Eu já agradeço imensamente essa disponibilidade de poder falar da gente desse livro, que o senhor fez o prefácio, esse livro muito bom para a gente poder recomendar para os nossos ouvintes. E eu gostaria de perguntar para o senhor quais são os seus próximos projetos, né? O senhor está tão envolvido aí com literatura, o estudo literário. Então, olha, eu estou nesse momento fazendo um pedaço do doutoramento aqui na Universidade Católica de Portugal, em Lisboa, junto com o professor Alex Vilas Boas, e eu partilho com vocês que é uma imensa alegria, vou usar essa palavra, né? Participar desta aventura, desta porta que se abre, né? Justamente aqui num dos berços da teoliterária, com o nosso querido cardeal Tolentino, onde ele era professor, e justamente. Então, tenho trabalhado nesta área, escrito tese e artigos, mas tem algo muito interessante que eu agora, em dezembro, estar lançando, é um livro teoliterário, um devocionário teoliterário. Ou seja, a proposta de um evangelho por dia, junto com um texto literário por dia. Maravilha. Uma pergunta de reflexão e um gesto concreto de ação. Então, esse caminho essa dialética de nos ajudar a formar. Então, foi um desafio fazer esse texto. Ele, na verdade, vai seguir o Evangelho do ano C, né, do calendário católico, mas eu tive que tirar todos os dias precisos por conta que, no final das contas, teve um acidente na minha família, minha mãe faleceu, e aí acabei perdendo o time, mas eu não quis perder o trabalho feito e proponho como 1/365. Ao invés de ficar lendo aí texto de devocional de outras culturas, de outros povos, mas leiam do Padre Cássio, né? Aguarde, chama-se Deus no Comando, né? Eu ia perguntar o nome, Deus no Comando. Deus no Comando, é um levantar voo a cada dia, uma torre de comando que diz como levantar voo a cada dia. E apesar de ser o ano C, a gente está finalizando, você vai começar o ano A, mas pode ser cíclico, né? A cada 3 anos lá, e eu espero que o senhor também faça do ano A, do ano B, que aí vamos poder... Então, esse é o projeto, na verdade, e aí trocar um pouco a temática, mas o interessante é que eu trago muitas obras literárias que talvez muita gente não conheça e nem que ouviu falar, outras tantos que parecem longe de nós. Alguém me dizia, mas Cássio, tu cita um texto do Nietzsche aqui, como tu pode? Eu falei, uai,
Se o Nietzsche tem tanta repercussão é porque ele é inteligente, sabe? Ele não falou tanta bobagem, não. E tem coisas que ele fala que são verdades. Talvez ele perdeu no meio do caminho o fio da meada, mas tem coisas que ele diz que são verdades e estão baseadas na verdade. Isso não desconsidera este ponto como um todo. Depois que vamos considerar a filosofia nietzschiana, bom, isso é um outro problema. Estou falando aqui de literatura. E nesse ponto é um convite a cada um a se desafiar a conhecer o que mais outros, né? A abrir-se. E sempre pensando, e eu vou insistir numa continuidade na tradição que nós recebemos. Isso é uma coisa que eu bato muito forte. Nós somos uma proposta de descontinuidade, mas dentro da continuidade. Eu não tenho rompimento com a tradição, eu não tenho rompimento com a fé, com os valores, com nada disso. Mas eu posso propor uma visão diversa, a visão racionalista que tem entrado na igreja e no mundo moderno acerca da vida e acerca dos temas da fé. Eu só queria completar, você falava do diálogo interreligioso, você citava em continuidade com o Papa Francisco, eu posso dizer mais, em continuidade com o Concílio Vaticano II, porque o que fez Paulo VI, o que fez João Paulo I, o que fez João Paulo II, o que fez Bento XVI, eu falo de Bento porque todo mundo diz, ele era muito fechado. Gente, quem sabe o que o Bento fez com os anglicanos, que acolheu aquele grupo de anglicanos, inclusive os padres casados com as suas esposas, que fechado que ele era, né? Então, com Bento XVI, depois Francisco, e agora Leão XIV, ele tem essa continuidade. Por isso que eu digo, cuidado com quem se pensa o homem do Apocalipse, aí que faça nova todas as coisas. Não, os nossos papas, com a graça de Deus, eles têm uma continuidade, que é seguido justamente no Ministério Petrino, que nos dá hoje uma base para sabermos onde colocar os pés. Os pés no chão e os dois olhos no céu. E onde a gente pode te encontrar, Padre Cássio? Quais são suas redes? A principal rede é @Padre Cássio da UPIAS, que está lá no Instagram, que é a forma mais simples, que é mais fácil de controlar nesse momento. Eu estou ainda implementando um site, que não está prontíssimo, ele está em caminho, chama-se ocinzento.com.br. Se alguém tiver interesse de conhecer, às vezes eu publico alguma coisa ali, mas eu ainda estou fazendo acontecer. Ou ainda, sempre através das redes sociais, através do cassio.daupias@gmail.com, que é o e-mail que eu uso ordinariamente. Excelente. Olha, eu estou muito feliz com essa nossa gravação, que fluiu tão bem, foi tão bom te escutar, tão bom falar desse livro, tão bom... Foi excelente, acho que eu me arrisco a dizer que é o nosso melhor episódio. E eu também gostaria de chamar todo mundo para comprar o livro, A Bíblia Passo a Passo, de Jocelyn Tarnot, que pode estar disponível já no site da Edições, edicoincnbb.com.br, ou também pelo nosso telefone. A gente tem uma equipe lá para atender no número 61-2193-3019. Padre Cássio, mais uma vez, muito, muito obrigado. Aproveite bastante seu tempo de doutorado aí em Portugal e a gente espera aqui em Brasília em breve. Já nos veremos, querido. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Deus abençoe vocês. Um forte abraço.